Sabe quando o silêncio de uma casa grande grita mais alto do que qualquer música de Natal? Pois é, eu trabalhei para um homem assim. Milionário, elegante, dono de tudo, menos de alguém para dividir a ceia. Naquela noite, algo dentro de mim não deixou que eu fosse embora. Fiquei parada na porta, com o coração apertado e as palavras entaladas. Até que eu disse: "Quer jantar lá em casa?" E foi ali, entre uma mesa simples e um prato de bacalhau, que a solidão dele e a minha começaram a mudar para sempre. Naquela véspera de Natal, o ar da mansão parecia ainda mais pesado que o normal. Eu podia ouvir o eco dos meus próprios passos pelos corredores frios decorados com luzes caras, mas sem vida nenhuma. Cada piscar das lâmpadas me lembrava do quanto aquele lugar era bonito por fora e vazio por dentro. O patrão, o Sr. Bruno Tales, passava mais um Natal cercado de luxo e solidão. E eu, de avental e coragem, observava em silêncio. Trabalhava lá fazia pouco tempo, mas bastaram uns dias para perceber que ele não falava muito. O tipo de homem que aprendeu a se esconder atrás dos compromissos, como se o trabalho fosse uma armadura. As pessoas o chamavam de milionário, mas o que eu via era só um homem cansado, trancado num castelo de vidro. E o mais triste era perceber que ele parecia confortável com isso. Até naquela noite. Eu tinha terminado de limpar a sala quando vi ele parado na janela, segurando um copo de uísque e encarando o reflexo das luzes da vizinhança. As famílias rindo, os fogos antecipados, os cheiros de ceia no ar. Tudo isso parecia feri-lo de um jeito que eu não sabia explicar. E foi ali que senti vontade de dizer algo, qualquer coisa que quebrasse aquele silêncio cruel. "Posso pegar meu casaco e ir embora, senhor?" Eu perguntei, já esperando um simples boa noite. Mas quando ele respondeu, vi nos olhos dele uma solidão que nenhuma palavra disfarçava. "Pode sim, Camila. Feliz Natal", disse com um sorriso educado, desses que servem para esconder tristeza. Por um instante, quase dei meia volta e fui embora, mas alguma coisa me segurou. Fiquei parada na porta, observando aquele homem sozinho, com o paletó largado na cadeira e o copo pela metade. Pensei na minha própria ceia, ou melhor, na falta dela. Eu também não tinha ninguém esperando por mim em São Paulo. A família ficara em Minas, e desde que minha avó se foi, o Natal tinha perdido o brilho. Foi quando as palavras escaparam da minha boca, antes mesmo que eu pensasse. "O senhor vai passar o Natal sozinho?" Ele ergueu os olhos, surpreso, como se não esperasse ser visto por ninguém. Tentou disfarçar. Disse que tinha relatórios para revisar, mas eu sabia que era mentira. A solidão não se esconde atrás de papelada. Ela aparece no olhar de quem não tem para onde voltar. E foi ali que decidi cruzar uma linha que talvez mudasse tudo. "Quer jantar lá em casa?" Saiu rápido, quase um susto. Fiquei vermelha na hora, me arrependendo antes mesmo da resposta. Mas ele apenas ficou me olhando, sem entender se era brincadeira ou piedade. "Ninguém devia passar o Natal sozinho, senhor. Eu moro aqui perto, no Butantã. É simples, mas tem comida boa." Acho que nunca vi um homem tão surpreso com algo tão simples. Ele agradeceu, disse que não seria apropriado, que eu devia aproveitar a noite com minha família. Mas o que ele não sabia é que eu não tinha mais ninguém para chamar de família naquela cidade. "Também moro sozinha", confessei, tentando disfarçar o nó na garganta. Ele ficou em silêncio, como se processasse aquilo. Foi um silêncio diferente, cheio de pensamentos que não se dizem em voz alta. Antes de ir, deixei o endereço anotado num papel. Rua das Acácias, 7. Se mudar de ideia, a casa é amarela. Com um pé de jasmim na entrada. Sorri, tentando parecer natural, mas o coração batia feito tambor. Fechei a porta, sem imaginar que aquele convite simples seria o começo de algo que mudaria não só o Natal dele, mas o rumo da minha vida também. Enquanto caminhava para casa, o vento frio me lembrava o quanto São Paulo podia ser dura com quem chega de fora. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia uma centelha de esperança, porque pela primeira vez em muito tempo, eu tinha dito algo do coração. E talvez do outro lado da cidade alguém tivesse ouvido de verdade. Cheguei em casa naquela noite, sentindo um misto de vergonha e alívio. Vergonha por ter falado o que não devia, e alívio por finalmente ter dito algo que não guardei para mim. A minha casinha era simples, mas acolhedora. As paredes pintadas de amarelo claro, o cheiro de jasmim vindo da entrada e uma pequena árvore de Natal que comprei num brechó. Nada combinava com o luxo da mansão,
Mas tudo ali tinha alma, tinha amor. Enquanto eu colocava a panela no fogo, olhei para a janela e imaginei se ele ainda estava lá, com o copo na mão e o olhar perdido. Pensei em quantas pessoas no mundo estavam vivendo o mesmo vazio naquele exato momento. O Natal tem disso, né? A gente finge que tá tudo bem, mas o coração sabe quando tá faltando alguém. E o meu, naquela noite, parecia pulsar por dois. Preparei o bacalhau que minha avó me ensinou, receita simples, mas cheia de lembranças. Enquanto o cheiro tomava conta da casa, ouvi a chuva começar a cair lá fora. O som das gotas batendo no telhado sempre me acalmou. Era como se Deus lavasse o cansaço do mundo. Peguei 2 pratos, coloquei um sobre a mesa, sem entender direito por quê. Talvez fosse costume ou pressentimento. Quando o relógio da parede marcou 8h47, ouvi o ronco de um motor lá fora. Pensei que fosse engano, mas o coração acelerou mesmo assim. Corri até a janela e ali, estacionado na rua, estava o carro preto do patrão. Por um segundo achei que estava sonhando. Quem em sã consciência atravessaria São Paulo debaixo de chuva só para jantar com a empregada? Fiquei imóvel tentando entender o que fazer. Ele desceu do carro, o terno encharcado, e andou devagar até o portão. Por um instante parecia outra pessoa, vulnerável, quase menino. Corri para abrir antes que ele desistisse. Quando a porta se abriu, vi um sorriso tímido e uma frase simples. Mudei de ideia. E foi como se o Natal tivesse começado ali, naquele segundo. Deixei ele entrar, envergonhada com o tamanho da casa. Pedi desculpas pelo espaço pequeno, mas ele olhava ao redor com um tipo de encantamento que não cabia em palavras. Sua casa tem cheiro de vida, disse ele. Aquilo me desarmou. Era a primeira vez que alguém falava da minha casa com carinho, sem comparar, sem diminuir. Foi quando percebi que o luxo não tem nada a ver com tamanho. Ofereci uma toalha, ele riu da situação. E logo estávamos sentados, eu de moletom, ele com o cabelo bagunçado e uma panela de bacalhau entre nós. Servi 2 pratos e por alguns minutos o silêncio foi o suficiente. O som da chuva do lado de fora parecia abençoar a cena. Nenhum de nós falava, mas sabíamos que alguma coisa importante estava acontecendo. Contei a ele sobre minha avó, sobre as festas simples que fazíamos em Minas, as mesas cheias de risadas, as histórias repetidas, o cheiro de café fresco e pão de queijo saindo do forno. Ele ouvia com atenção, como quem se alimenta de memórias alheias para curar as próprias. A certa altura me perguntou, faz tempo que não volta para lá? E eu só respondi, desde que ela se foi, perdi o motivo. Vi os olhos dele se abaixarem como se reconhecessem aquela dor. Então ele me contou sobre os pais, sobre o pai que partiu cedo e a mãe que o deixou pouco depois. Disse que desde então o trabalho tinha virado o único jeito de não sentir o vazio. Eu escutava sem interromper. Era bonito ver aquele homem de aparência forte falar como quem finalmente se permitia ser humano. Quando terminamos de comer, ele se encostou na cadeira e suspirou fundo. Você não faz ideia do quanto esse jantar significou para mim, disse com voz embargada. Eu sorri com o coração leve e respondi, talvez faça sim. E pela primeira vez percebi que a solidão dele não era tão diferente da minha. Só mudava o tamanho da casa. E o Natal, naquele instante, ganhou um novo sentido para nós dois. Depois que terminamos o jantar, ficamos um tempo sentados, sem pressa. O relógio marcava quase meia-noite, mas parecia que o tempo tinha parado dentro daquela casa pequena. O cheiro do bacalhau ainda pairava no ar, misturado com o perfume leve de jasmim que vinha da janela. Bruno olhava ao redor como se nunca tivesse estado em um lar de verdade. E eu, pela primeira vez, vi nele não o patrão, mas um homem com alma cansada e coração apertado. Ele perguntou sobre minha cidade, e eu falei de Tiradentes, das ruas de pedra e das festas de São João que enchiam o céu de balões coloridos. Enquanto falava, ele me ouvia como quem assiste a um filme, olhos atentos, sorriso de canto. Parece um lugar mágico, disse ele, e eu confirmei rindo. Só que a magia de lá vem das pessoas, não das luzes. Quando falei isso, percebi o quanto São Paulo parecia cinza, comparado ao calor de Minas. Bruno contou que não comemorava o Natal desde que os pais morreram. Disse que tentara manter o costume nos primeiros anos, mas acabou desistindo. O silêncio era alto demais, confessou. Senti vontade de segurar a mão dele, mas fiquei quieta. Às vezes, o melhor consolo
é o silêncio partilhado. Apenas o deixei falar, e quanto mais ele falava, mais a armadura parecia cair. Era como ver o homem se despindo de tudo que o dinheiro jamais conseguiu comprar. A paz. Do lado de fora, a chuva engrossava. A cada trovão, a luz piscava e o som da cidade se misturava com o cheiro de terra molhada. Ele olhou para mim e sorriu meio sem jeito. Desculpe aparecer assim, sem avisar. Eu ri e disse, se tivesse avisado, talvez eu não acreditasse. Ele riu também, e naquele riso havia algo puro, quase esquecido. Parecia o riso de um menino que lembrava o que era ser feliz. Peguei 2 taças de vinho simples que guardava para ocasiões especiais. Ganhei da minha antiga patroa, mas nunca abri. Acho que essa noite merece, falei. Ele aceitou e brindamos. Sem palavras bonitas, sem discursos, apenas o som das taças se tocando. Por dentro eu sabia. Aquele momento era mais do que um jantar. Era um resgate. 2 corações remendando um ao outro sem promessas, sem planos, apenas presença. Conversamos sobre medos. Eu contei que às vezes ainda acordava, achando que minha avó ia me chamar para ajudar com o café. Ele falou que mesmo com tanto dinheiro, vivia com medo de ser enganado, de ser amado pelo que tinha e não pelo que era. É uma prisão disfarçada de conforto, ele disse. E eu respondi, então talvez você precise aprender a sair dela, nem que seja por uma noite. Ele me olhou como se minhas palavras tivessem acendido algo dentro dele. O relógio marcou 00:30. Lá fora, fogos começaram a estourar à distância. Bruno olhou pela janela pensativo. É Natal, murmurei. Ele virou o rosto e me encarou, com aquele olhar calmo diferente. Um brinde aos novos começos, disse ele, erguendo a taça. Eu sorri, repetindo, aos novos começos. E naquele instante, senti uma energia estranha, como se o universo inteiro tivesse parado para ouvir o som de 2 almas se encontrando. Depois do brinde, ele ficou em silêncio, olhando o copo vazio nas mãos. Sabe, Camila, fazia tempo que eu não sentia vontade de estar em lugar nenhum, mas aqui é diferente. As palavras dele me tocaram fundo, e foi ali, entre o som da chuva e o cheiro do vinho barato, que percebi. O lar não é o lugar onde a gente mora, é onde o coração descansa. E o dele, por uma noite, estava descansando ali. Quando a chuva apertou de novo, insisti para que ele não voltasse dirigindo. Tem um quartinho de hóspede simples, mas limpo, disse. Ele hesitou, como se aceitar fosse quebrar algum código invisível, mas acabou concordando. Tá bem, só até parar a chuva. Eu sorri, fingindo normalidade, mas por dentro sentia que algo grande estava acontecendo e que, de algum jeito, o Natal estava nos curando. Naquela noite, antes de dormir, olhei para o quarto onde ele estava hospedado. Luz acesa, sombra tranquila. Fechei a porta devagar e sussurrei baixinho. Obrigada, meu Deus, por me deixar ser o lar de alguém, nem que seja por uma noite. Lá fora, a cidade ainda brilhava em fogos. Aqui dentro, um novo brilho começava. E no fundo eu sabia que era só o começo. O dia amanheceu calmo, com o sol filtrando pelas frestas da cortina e o cheiro de café se espalhando pela casa. A chuva tinha parado, e a luz suave entrava como um sinal de recomeço. Eu me levantei devagar, ainda tentando entender o que tinha acontecido na noite anterior. A presença dele ali, dormindo no quarto de hóspedes, parecia coisa de sonho. Um daqueles sonhos que a gente não quer acordar. Coloquei o café para coar, cortei umas fatias de pão e comecei a preparar rabanadas, tradição que minha avó nunca deixava faltar no Natal. Enquanto fritava as fatias douradas, lembrei da voz dela dizendo: Camila, a vida é simples, minha filha. É a gente que complica. Sorri sozinha, percebendo o quanto aquela frase fazia sentido agora. O som da porta rangendo me tirou dos pensamentos. Quando olhei para trás, lá estava ele, encostado na porta da cozinha com o cabelo bagunçado e um sorriso tímido. Bom dia, disse meio sem jeito. Bom dia, respondi tentando parecer natural, mas o coração disparava como se quisesse sair do peito. Ele olhou ao redor, curioso, e comentou: faz anos que não acordo num lugar com cheiro de café de verdade. Aquilo me pegou de jeito, e bastou para deixar o ambiente mais leve. Ofereci uma xícara e ele se sentou à mesa, observando cada detalhe, como se cada canto da casa contasse uma história. Rabanadas? Te perguntou com um brilho nos olhos.
Tradição de Minas, respondi. Minha avó dizia que elas adoçam o dia, mesmo quando o ano foi amargo. Ele riu, pegou uma, e o sorriso que veio depois parecia de um menino reencontrando lembranças perdidas. Falamos pouco durante o café, mas o silêncio era diferente. Não era o vazio de antes, era uma calma boa. Um silêncio que dizia tudo sem precisar de som. Vi quando ele olhou para o relógio e suspirou, como quem lembra que o mundo lá fora ainda existe. Não tem planos para hoje? Perguntei. Ele deu de ombros. Geralmente passo o dia revisando projetos, mas acho que esse ano pode ser diferente. Naquele momento, sem pensar, soltei. Podíamos dar uma volta, ver o Parque Ibirapuera. Dizem que fica lindo no Natal. Ele pareceu surpreso, depois sorriu. É uma boa ideia. Fiquei sem acreditar que ele tinha aceitado tão rápido. Parecia leve, quase despreocupado. E, de repente, percebi que o homem da mansão estava aprendendo a ser só Bruno. E que talvez eu tivesse algo a ver com isso. Enquanto ele se arrumava para sair, recebi uma ligação de uma antiga colega oferecendo uma vaga de diarista em outro bairro. Recusei. Não era por preguiça, era por intuição. Algo dentro de mim dizia que aquele dia seria importante demais para desperdiçar com rotinas. Quando ele voltou à sala, de camisa simples e sorriso sincero, o coração confirmou. Eu estava certa. Saímos juntos, e o sol batendo nas ruas molhadas parecia iluminar o caminho só pra gente. O trânsito quase não existia. As pessoas andando devagar, carregando sacolas de Natal e esperanças de Ano Novo. Bruno dirigia em silêncio, mas de vez em quando me lançava olhares curiosos, como se tentasse entender como uma mulher simples podia deixá-lo tão à vontade. Eu apenas sorria sem precisar dizer nada. Quando chegamos ao parque, o verde parecia mais vivo e o ar tinha cheiro de infância. Crianças corriam, famílias faziam piqueniques, e o som de risadas se misturava ao canto dos passarinhos. Ele estacionou o carro e ficou olhando a paisagem por um tempo. Faz anos que não venho aqui, disse baixinho. Acho que tinha esquecido como a vida pode ser bonita sem precisar custar nada. Eu sorri e respondi. A beleza mora no simples. Bruno sempre morou. Ele me olhou de um jeito que me fez desviar o olhar, porque naquele instante, sem precisar tocar, senti que algo estava mudando. O milionário que chegou em silêncio na minha porta estava descobrindo o som da própria alma. E eu, sem perceber, estava descobrindo o que era o verdadeiro sentido do Natal. O parque estava mais bonito do que eu imaginava. O sol refletia no lago e o som das crianças rindo parecia lavar o coração da gente. Caminhávamos lado a lado, sem pressa, como dois conhecidos que tentavam lembrar quem eram antes que a vida os endurecesse. Bruno parecia diferente, observando tudo com os olhos de quem via o mundo pela primeira vez. E eu, por dentro, sentia uma paz que não lembrava há anos. Compramos pipoca de um carrinho azul que cheirava à infância. Pipoca salgada ou doce? Perguntou o vendedor. As duas, respondi, e Bruno riu. Isso é coisa de mineira mesmo, né? Concordei, rindo também. Sentamos num banco sob uma árvore e ele ficou olhando os pedalinhos no lago, onde as famílias se divertiam. Sabe o que é engraçado? Disse ele. Eu construí metade desses prédios que cercam o parque e nunca tinha parado para olhar para eles daqui. Aquela frase ficou ecoando em mim. Ele, que viveu para erguer concreto, estava ali aprendendo a enxergar o céu. Às vezes a gente sobe tanto que esquece de olhar para onde começou. Falei e ele ficou pensativo. Você fala como alguém que já entendeu a vida. Sorri de leve. Minha avó dizia que a vida ensina, mas só para quem escuta. Ele riu, balançando a cabeça. Então acho que eu fiquei surdo por muito tempo. Ficamos em silêncio por alguns minutos, assistindo o vento mexer as árvores. Um grupo de jovens passou rindo, tirando fotos, e Bruno observou com um olhar misto de nostalgia e curiosidade. Sabe o que eu invejo neles? Perguntou. A leveza. Eu esqueci como é rir sem pensar no amanhã. Olhei para ele e disse, leveza não se compra, Bruno. A gente aprende de novo, devagar, como quem reaprende a respirar. Ele me olhou de um jeito que fez o tempo parar. Não era o olhar de um patrão para uma funcionária, era de alguém que via pela primeira vez uma alma que entendia a dele. Você fala como se tivesse vivido 100 anos, brincou. É que eu vivi o suficiente para entender
que a solidão pesa mais quando a gente tenta disfarçar. Ele suspirou fundo e, pela primeira vez, vi Bruno sem nenhuma máscara. Paramos para ver um artista de rua tocando violão e cantando Romaria, do Renato Teixeira. A melodia me atravessou. Bruno ficou em silêncio e, quando a música terminou, percebi lágrimas discretas nos olhos dele. Fingiu coçar o rosto, mas eu vi. Essa música me lembra minha mãe, confessou. Ela amava essa letra. Coloquei a mão sobre a dele sem pensar. Ele não afastou. Apenas ficou ali, respirando junto comigo. Depois de um tempo, caminhamos mais um pouco. Passamos por famílias fazendo piqueniques, casais de mãos dadas, idosos lendo jornal à sombra. Cada cena parecia um lembrete de tudo que ele tinha perdido, tentando ser bem-sucedido demais. Sabe o que é mais triste? Disse Bruno. O dinheiro te protege da dor, mas também te protege do amor. Eu o encarei e respondi. Protege tanto que, no fim, a gente fica sozinho no castelo que construiu. Ele sorriu, um sorriso triste, mas sincero. Você fala como quem já viveu o que eu vivo agora. Concordei com um leve aceno. Já vivi, sim. Só que a diferença é que eu aprendi a não ter vergonha de sentir. Ele respirou fundo, olhando para o céu. Talvez eu precise que você me ensine isso. Foi a primeira vez que senti que ele realmente pedia ajuda. Não como patrão, mas como homem. O sol começou a descer, pintando o céu de laranja e dourado. Bruno tirou o casaco e me ofereceu quando percebeu que eu estava arrepiada. Obrigada, disse, rindo. Fazia tempo que ninguém cuidava de mim assim. Ele respondeu com um olhar manso. Fazia tempo que eu não cuidava de ninguém. Ficamos ali, olhando o entardecer, e o silêncio que nos envolvia não era vazio. Era pleno. Quando voltamos pro carro, o ar estava leve, como se o peso do mundo tivesse ficado para trás. Nenhum de nós queria dizer adeus, mas sabíamos que algo importante tinha começado. Ele abriu a porta para mim, e antes de ligar o motor, me olhou e disse, Camila, obrigado por me lembrar o que é viver. Sorri, sem saber o que responder. Mas dentro de mim eu sabia. A vida dele nunca mais seria a mesma. E, para falar a verdade, a minha também não. O caminho de volta foi silencioso, mas era aquele tipo de silêncio bom que não incomoda. As luzes da cidade começavam a acender e refletiam no vidro do carro, como pequenas estrelas terrenas. Eu olhava pela janela, sentindo que alguma coisa dentro de mim tinha mudado, como se o Natal tivesse me dado um presente invisível. Bruno dirigia tranquilo, sem pressa, o rosto sereno, como quem finalmente descansava de uma guerra que ninguém via. Quando passamos pela Avenida Paulista, ele diminuiu a velocidade. Nunca reparei nas luzes daqui, comentou quase admirado. Parece outro mundo. Sorri e disse. É o mesmo mundo, Bruno, só muda o jeito de olhar. Ele me olhou de canto sem dizer nada, mas o sorriso dele foi a resposta mais bonita da noite. Pela primeira vez, vi um brilho diferente nos olhos dele. O brilho de quem começa a enxergar sentido nas pequenas coisas. Chegamos na minha rua, e o pé de jasmim na entrada da casa parecia mais vivo do que nunca. Quando ele parou o carro, fiquei sem saber o que dizer. Parte de mim queria que ele ficasse. A outra sabia que não devia pedir. Foi um dia diferente, ele disse, olhando para o volante. Para mim também, respondi. Ficamos uns segundos em silêncio e o som distante de fogos preencheu o espaço entre nós. Camila, ele disse baixinho, obrigado por me lembrar o que é ter um dia de verdade. Senti o coração apertar. Às vezes é só isso que a gente precisa. Um dia bom para lembrar que ainda dá para recomeçar. Ele assentiu, como quem entende mais do que consegue falar. Por um instante, achei que ele fosse segurar minha mão, mas apenas sorriu, como se o gesto ficasse guardado para outro momento. Desci do carro e fiquei parada no portão, observando ele se afastar devagar. Quando as luzes do carro sumiram na esquina, senti um vazio estranho, um misto de saudade e esperança. Entrei, sentei na beira da cama e fiquei olhando para o teto, lembrando de cada detalhe do dia. O riso dele, o jeito que falava das lembranças, o modo como me olhava como se enxergasse alguém que o mundo inteiro tinha ignorado. No dia seguinte, acordei com o som do interfone. Ainda de camisola, atendi meio assustada. Camila, é o porteiro. Tem uma entrega para você.
Fiquei confusa porque eu não esperava nada. Quando desci, havia uma pequena cesta de Natal simples com frutas, flores e um bilhete. O bilhete dizia: "Obrigada por me receber em casa. Feliz Natal, Bruno." Não tinha assinatura formal nem logotipo, só o nome dele, escrito à mão. Segurei o papel por um tempo, tentando entender por que aquele gesto me emocionava tanto. Talvez porque fosse sincero, vindo de alguém que sempre se escondia atrás de gestos calculados. Coloquei a cesta sobre a mesa e sentei, sorrindo sozinha. Era a primeira vez, em muito tempo, que alguém fazia algo por mim sem esperar nada em troca. E isso para mim valia mais do que qualquer presente caro. Durante o resto da manhã, pensei nele mais vezes do que gostaria de admitir. Cada lembrança vinha com um tipo de calor no peito que me confundia. Eu tentava me convencer de que era apenas gratidão, mas sabia que havia algo além. Aquele homem, que até dias atrás parecia inalcançável, tinha atravessado uma ponte invisível entre dois mundos e, sem perceber, tinha me levado junto. À tarde, enquanto eu varria a varanda, ouvi o som de um carro parando outra vez. Quando olhei, era ele. Estava sem terno, de camisa clara e um sorriso leve. "Achei que podia te ajudar a regar o jasmim", disse, segurando um regador que comprou no caminho. Eu ri surpresa e respondi: "Milionário regando flor? Essa eu quero ver." Ele deu de ombros e sorriu. "Talvez eu esteja aprendendo o valor das coisas que não têm preço." E ali ficamos, regando o pé de jasmim e falando da vida como dois velhos amigos. O sol caía, pintando o céu de rosa e dourado, e eu percebi que o que começou como um gesto de gentileza estava virando algo maior. Bruno não era mais só o patrão solitário. Era alguém que estava redescobrindo o amor pela vida e eu estava descobrindo o quanto podia ser bom ser o motivo de um sorriso verdadeiro. Os dias seguintes passaram devagar, como se o tempo tivesse esquecido de correr. Bruno começou a aparecer com mais frequência, sempre com uma desculpa leve. "Esqueci um documento. Estava passando por aqui. Trouxe pão de queijo para acompanhar o café." Eu fingia acreditar, mas por dentro sabia que o motivo era outro. E, para ser sincera, eu também esperava por essas visitas, mesmo sem admitir. Ele chegava sempre sorrindo, com um jeito mais humano do que eu já tinha visto nele. Parecia menos patrão e mais gente. Às vezes sentava na varanda, outras vezes me ajudava a varrer o quintal, e aquilo me fazia rir. "Nunca imaginei ver um milionário com uma vassoura na mão", eu dizia. E ele respondia: "Pois é, mas talvez eu esteja limpando mais do que o chão." E no fundo, eu sabia que era verdade. Conversávamos sobre tudo, desde lembranças de infância até medos que ninguém costuma contar. Eu contava das tardes em que ajudava minha avó a cuidar da pousada, e ele falava das reuniões que pareciam sugar sua energia. "Lá na empresa todo mundo fala comigo, mas ninguém me escuta", desabafou um dia. "Aqui eu sinto que posso respirar." E eu, sem pensar, disse: "É que aqui você não precisa ser o Bruno Tales. Só o Bruno." Aos poucos ele foi se soltando, contando histórias com risadas que enchiam a casa. Um dia, até queimou o arroz tentando me ajudar na cozinha. E nós rimos tanto que tive que me apoiar na pia para não cair. Era estranho ver aquele homem, acostumado a controlar tudo, perder o controle de um jeito tão bonito. E foi ali que percebi. Às vezes o amor começa nas pequenas imperfeições, nos descuidos que revelam a alma. Certa tarde, ele chegou com um presente embrulhado em papel simples. "Para você", disse meio sem jeito. Quando abri, vi um avental novo, florido, com meu nome bordado. "Achei que combinava mais com você do que aquele velho da mansão." Fiquei sem palavras. "Você mandou bordar?" Perguntei rindo. "Eu tentei", ele respondeu, mostrando o dedo furado. "Mas não tenho muito talento." Ri alto e ele também. E naquele riso havia algo que eu ainda não tinha coragem de chamar de amor. Comecei a notar os olhares dele. Eram diferentes, longos, atentos, como quem tenta guardar cada detalhe para não esquecer depois. Eu fingia não perceber, mas meu coração denunciava, acelerando cada vez que nossos olhos se encontravam. Ainda assim, nenhum de nós dizia nada, talvez por medo de estragar o que já era bonito demais na simplicidade. Ou talvez porque sabíamos que o destino gosta de trabalhar em silêncio. Numa manhã chuvosa, ele apareceu encharcado, sem aviso. Estava perto e pensei em tomar um café, disse, tentando parecer natural. "Bruno, tá chovendo torrencialmente."
Reclamei pegando uma toalha. Pois é, respondeu rindo. E mesmo assim eu vim. Aquilo me desmontou. Porque não era mais sobre café. Era sobre estar perto mesmo quando não fazia sentido. Ficamos sentados na varanda vendo a chuva cair. Ele me contou sobre um projeto que estava cancelando porque não queria mais trabalhar com gente desonesta. Antigamente eu achava que sucesso era ganhar mais. Agora acho que é perder o que não presta. Eu olhei para ele e disse: talvez você esteja ficando mais humano, Bruno. Ele riu. Ou talvez você esteja me ensinando o que é isso. O tempo parecia não existir quando estávamos juntos. As horas viravam minutos, e o mundo lá fora deixava de importar. Eu nunca pensei que um homem tão distante pudesse se aproximar tanto sem precisar tocar. Era como se nossas almas tivessem combinado de se encontrar antes mesmo de a vida decidir cruzar nossos caminhos. E a cada dia, eu via menos o patrão e mais o homem que existia por trás dos muros. Naquela noite, antes de dormir, fiquei lembrando das conversas, dos risos, dos olhares, e percebi que, sem perceber, eu tinha deixado a solidão abrir espaço para algo novo, algo que me assustava e me encantava ao mesmo tempo. O amor, quando chega de verdade, não faz barulho. Ele apenas entra, senta à mesa e começa a fazer parte da rotina. E foi assim, devagarinho, que ele começou a morar dentro de mim. Foi numa terça-feira comum que o peso do que eu sentia começou a me apertar o peito. Bruno chegou cedo, com o mesmo sorriso calmo de sempre. Mas aquele dia estava diferente. Eu percebia os olhares, o jeito como ele me chamava pelo nome, como se cada sílaba tivesse importância. Era bonito, mas também perigoso. No fundo, eu sabia que o coração da gente não pergunta se pode antes de se envolver. Enquanto ele falava sobre a empresa, eu fingia estar distraída. Mas a verdade é que minha cabeça estava em outro lugar. Pensava no que as pessoas diriam se soubessem. Eu, uma simples empregada, e ele, o patrão milionário, juntos, era uma história bonita no coração, mas cruel na boca dos outros. As aparências, eu sabia, podiam destruir o que é puro antes mesmo de começar. Quando ele foi embora naquele dia, o silêncio da casa me pesou diferente. Fiquei andando de um lado para o outro, tentando convencer a razão a mandar no sentimento. Mas era inútil. O amor não tem freio quando encontra abrigo. Lembrei das palavras da minha avó. Camila, não tenha medo do amor. Tenha medo do que o orgulho faz com ele. E foi como se ela tivesse sussurrado isso direto no meu ouvido. No dia seguinte, tentei me afastar. Fui para a mansão trabalhar focada, sem prolongar conversas, sem olhar demais. Bruno percebeu na hora. Tá tudo bem? Perguntou com um olhar que misturava confusão e carinho. Tudo ótimo, senhor. Respondi formal, como se a gente tivesse voltado no tempo. Ele ficou me observando em silêncio, e o clima ficou estranho, como se o ar tivesse ficado pesado demais para respirar. No fim do expediente, quando estava prestes a sair, ele me chamou na porta do escritório. Camila, eu não sei o que eu fiz, mas sinto que te perdi em algum lugar entre ontem e hoje. Aquilo me desmontou. Respirei fundo e disse, é que, às vezes, o coração da gente esquece o lugar dele. Ele se aproximou um pouco, com um olhar tão sincero que me fez tremer. E quem disse que o coração precisa de lugar? Fiquei sem resposta. Por um momento o mundo sumiu, e só existia aquele olhar. Bruno, isso é errado, murmurei. Ele balançou a cabeça devagar. Errado é continuar vivendo sem sentir nada. As palavras dele me atravessaram. Eu quis dizer que não era simples assim, mas ele já sabia. A diferença entre nós não era só o dinheiro, era o mundo. E mesmo assim, eu sentia que ele estava disposto a atravessá-lo. No dia seguinte ele não apareceu. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Achei que fosse o fim daquela história antes mesmo de começar. Mas à noite, quando fechei a porta da casa, vi um envelope embaixo do tapete. Dentro, um bilhete. Não vou te forçar a nada, mas saiba que você mudou o que eu entendo por amor. Bruno. Sentei no chão e chorei. Chorei de medo, de gratidão, de confusão. Tudo junto. Nos dias que seguiram, tentei fingir que a vida tinha voltado ao normal, mas tudo parecia sem graça. O café, a rotina, até a música do rádio. Era como se as cores tivessem desbotado. E o mais irônico era perceber que ele tinha me ensinado a viver. E agora eu estava aprendendo a sentir a falta dele. A ausência dele morava em cada canto da casa, como um perfume que não se apaga. Uma semana depois recebi uma ligação inesperada. Era a secretária dele, pedindo para eu ir até a construtora.
Pensei que fosse algo sobre o trabalho, mas quando cheguei, Bruno estava lá, me esperando na recepção de roupa simples, sem terno, sem status. Não consegui mais fingir, disse com os olhos marejados. A solidão voltou, Camila, e dessa vez dói mais porque agora eu sei o que é ter alguém que cura. As pessoas passavam, olhavam, cochichavam, mas ele não se importava. Pegou minha mão ali no meio do prédio onde todos o viam como um rei intocável. Pode parecer loucura, mas é a primeira decisão que eu tomo com o coração, e não com a cabeça. Eu respirei fundo e respondi, então espero que seu coração saiba o que está fazendo. Ele sorriu, e naquele instante, entendi que talvez o amor verdadeiro seja mesmo uma dose de loucura, daquelas que valem cada risco. A partir daquele dia, algo mudou dentro de mim. Eu já não via Bruno como apenas o homem rico que me empregava, mas também como alguém que lutava contra as próprias paredes. E o que mais me assustava era perceber que, sem querer, eu era uma dessas rachaduras. Às vezes o amor chega assim. Não pede licença, só entra, muda os móveis e bagunça a rotina. Na mansão, o clima estava diferente. Os funcionários cochichavam mais. O motorista me olhava com curiosidade. E até a copeira me tratava com uma mistura de respeito e desconfiança. Eu fingia não notar, mas cada olhar era uma lembrança do risco que eu corria. Não era só sobre o coração, era sobre minha dignidade, minha história, tudo o que eu tinha conquistado com trabalho limpo. Bruno parecia alheio a tudo isso. Passava mais tempo em casa, perguntava sobre o meu dia, fazia questão de sentar comigo no jardim como se o tempo não existisse. Ele dizia que, pela primeira vez, sentia paz em um lugar, e eu ouvia calada, tentando não me deixar levar por aquele encanto. Mas a verdade é que quanto mais eu tentava fugir, mais meu coração se entregava. Certa tarde, ele apareceu com uma sacola nas mãos e um sorriso quase tímido. "Trouxe algo para você", disse abrindo devagar. Era um livro de capa simples, A Arte de Ser Leve. Achei que combinava contigo. Fiquei sem palavras. Nenhum presente caro me tocaria tanto quanto aquele gesto simples. "Obrigada, Bruno, mas o senhor não precisa." Ele me interrompeu com um olhar doce. "Eu sei, mas quis." Naquela noite reli cada página até dormir. Era como se cada frase falasse da gente, da coragem de deixar o passado e abrir espaço para o que é novo. No dia seguinte, cheguei à mansão e encontrei Bruno discutindo com um grupo de investidores. O tom era firme, mas diferente. Quando os homens foram embora, ele me olhou e disse: "Cancelei o evento do fim de ano. Quero um tempo para mim." Eu entendi o que aquilo significava. Ele estava começando a escolher o que importava. Mas quanto mais ele se aproximava, mais eu sentia o peso das consequências. À noite liguei para minha amiga de infância, Luísa, que ainda morava em Tiradentes. Contei por alto, sem citar nomes. Ela ficou em silêncio por um tempo e depois disse: "Camila, às vezes o amor vem para provar se a gente confia no que sente ou no que os outros dizem." Fiquei olhando para o teto, pensando se eu tinha essa coragem toda. No outro dia, Bruno me chamou para ir até o alto da casa, onde ele raramente ia. De lá dava para ver São Paulo inteira. "Sabe o que eu percebi, Camila?" Ele disse olhando o horizonte. "Essa cidade é linda, mas todo mundo aqui corre tanto que esquece de sentir." E virando para mim, completou: "Você me ensinou a sentir de novo." Eu não consegui dizer nada. Apenas deixei que o vento levasse minha resposta. Mas o mundo não perdoa quem quebra regras. Na semana seguinte, uma coluna social publicou uma nota: "Empresário milionário é visto em clima íntimo com funcionária." A foto era antiga, tirada sem que a gente percebesse. Quando vi, meu coração desabou. Bruno veio correndo, pediu desculpas, disse que cuidaria de tudo. Mas eu sabia que o estrago não era dele, era meu. Eu seria a julgada, a falada, a interesseira. Pensei em ir embora naquela noite. Arrumei minha mala, escrevi um bilhete e deixei em cima da mesa da cozinha. Mas quando olhei para o retrato dos pais de Bruno na parede, alguma coisa me parou. Aquele olhar de quem também tinha amado demais e perdido. Respirei fundo e pensei: talvez o amor verdadeiro seja esse, não o que te protege, mas o que te desafia a ficar mesmo quando o mundo quer que você fuja. De manhã, Bruno encontrou o bilhete amassado e rasgado no lixo. Eu estava na cozinha, com café pronto e olhos cansados. "Pensei que tivesse ido embora", ele disse, a voz embargada.
Pensei também, respondi. Mas o amor é teimoso, Bruno. E o meu, pelo visto, não sabe desistir fácil. Ele sorriu com lágrimas nos olhos. E foi ali, entre o café e o silêncio, que o amor deixou de ser dúvida e virou decisão. No dia seguinte à notícia, parecia que o mundo inteiro tinha descoberto nossa história. Os portais, as revistas, até programas de TV falavam do romance entre o empresário e a empregada. Eu tentava não ler nada, mas as manchetes me encontravam, mesmo que eu quisesse me esconder. Bruno, por outro lado, parecia calmo, como se já tivesse se preparado para aquilo a vida inteira. Deixa falarem, Camila disse. Eles só conhecem o nome, não o que a gente sente. Mas o peso das palavras é traiçoeiro. Quando voltei à padaria do bairro, os olhares já não eram os mesmos. Uns curiosos, outros maldosos. A dona Lúcia, que sempre me servia com um sorriso, agora me observava em silêncio. A fofoca viaja rápido, e o amor, quando é puro, sofre mais com o barulho do mundo. Naquela tarde voltei para casa com as mãos trêmulas. Era a primeira vez que o medo parecia maior que a esperança. Bruno insistia que não devíamos recuar. Queria assumir tudo, me apresentar oficialmente, provar que aquilo não era um capricho. Eu resistia. Você não entende, Bruno. Eu sou só uma mulher comum. As pessoas vão dizer que eu me vendi. Ele me olhou com uma calma desarmante e respondeu: e eu sou só um homem cansado de fingir que dinheiro compra paz. Se o preço de ser feliz é enfrentar o mundo, que venha o mundo. Ele organizou uma coletiva de imprensa contra todos os conselhos dos assessores. Eu tentei impedi-lo, mas ele apenas segurou minha mão e disse: não é sobre eles, é sobre nós. No dia da entrevista, eu tremia tanto que mal consegui sair do carro. As câmeras, os flashes, os jornalistas, tudo me sufocava. Mas quando ele subiu ao palco e me chamou, a voz dele ecoou firme. O amor que me transformou começou com um simples convite de Natal, e é a única coisa que me fez entender o que realmente importa. A sala inteira ficou em silêncio. Pela primeira vez, o empresário distante mostrava o coração, não o sobrenome. Eu caminhei até ele devagar, e o toque da mão dele me deu força. Essa mulher me ensinou que gentileza é o que mais falta no mundo, continuou. Ah, se amar for um escândalo, então que seja o mais bonito que São Paulo já viu. Aplausos tímidos começaram até que alguém gritou: bravo! Foi o suficiente para quebrar o gelo. Quando descemos do palco, ele sussurrou no meu ouvido: agora não tem mais volta. E ele tinha razão. No mesmo dia perdemos contratos, patrocínios, parcerias, mas, curiosamente, ganhamos algo que ninguém podia tirar: liberdade. Pela primeira vez, Bruno parecia leve. E eu mesmo, com o coração apertado, sentia orgulho dele, e de mim também. Era como se a coragem dele tivesse me ensinado a não ter vergonha de amar. Nos dias seguintes, a casa voltou a ter risos. Bruno cozinhava comigo, queimava o arroz, ria do próprio desastre. Às vezes, eu o pegava olhando para mim com aquele mesmo brilho da noite do jantar. Era como se o tempo tivesse parado. Você tem certeza de que quer isso? Só perguntei uma noite. Ele riu. Camila, eu esperei a vida toda para querer algo de verdade. E agora que encontrei, não largo mais. Mas o amor também exige renúncia. Decidimos juntos que eu deixaria o emprego. Não porque fosse vergonha, mas porque o amor merecia um recomeço limpo. Eu encontrei trabalho num pequeno hotel no interior, e ele passou a dividir os dias entre São Paulo e lá. Cada despedida era difícil, mas cada reencontro parecia o primeiro. Era um amor simples, sem luxo, mas com o tipo de paz que o dinheiro não compra. Certo dia, Bruno chegou com uma proposta inesperada. Quero comprar esse hotel. Olhei assustada. Bruno, por favor. Ele sorriu. Calma, não para transformar em negócio, mas para viver aqui com você. Quero começar de novo, sem terno, sem manchete. Eu não respondi de imediato. Só o abracei. Às vezes o silêncio é o único jeito de dizer sim. O tempo passou, e a cidade grande ficou pequena demais para os nossos sonhos. A casa amarela do Butantã continuou lá, com o pé de jasmim florescendo todo dezembro. Bruno a mantinha como lembrança, o lugar onde tudo começou. E todo Natal, ele fazia questão de repetir as mesmas palavras que mudaram nossas vidas. Camila, janta lá em casa, e eu sorria, porque sabia que aquele convite simples e despretensioso tinha sido o começo de tudo o que valia a pena. Quando nos mudamos para o interior, parecia que o tempo desacelerou de propósito.
As manhãs tinham cheiro de pão fresco e terra molhada. E o barulho que dominava o dia não era mais o dos carros, mas o canto dos passarinhos no telhado. Bruno, que antes acordava com notificações e planilhas, agora se levantava para ver o sol nascer comigo, de xícara em mãos, admirando a neblina se dissipar sobre o campo. O hotel onde eu trabalhava era pequeno, mas cheio de histórias. Cada hóspede trazia um pedaço do mundo, e eu adorava ouvir. Bruno às vezes aparecia de surpresa, ajudava na cozinha, servia café como se tivesse nascido para aquilo. O dono do hotel, seu Osvaldo, ria e dizia: "Nunca vi milionário que soubesse descascar batata com tanta humildade." Bruno só sorria, como quem finalmente tinha encontrado o que procurava. Nos primeiros meses, ele parecia redescobrir a vida em cada detalhe. Aprendeu a andar descalço na grama, a cuidar das flores do jardim, a varrer a varanda. Um dia, ao vê-lo tentando pregar uma tábua torta, eu brinquei: "O engenheiro mais rico de São Paulo não sabe usar martelo?" Ele riu, suado e feliz. Talvez eu nunca tenha aprendido a construir as coisas certas. Camila. Aquela frase ficou na minha cabeça por dias. À noite, quando o hotel fechava, caminhávamos pela estrada de terra até um pequeno lago atrás das montanhas. Era nosso refúgio. Ele sempre levava uma garrafa de vinho simples e 2 taças, e ficávamos ali vendo o reflexo da lua na água. "Sabe o que eu percebo aqui?" disse ele certa vez. "Que o silêncio não me assusta mais." Eu encostei a cabeça no ombro dele e sorri. "É porque agora você não está sozinho, mas o passado não se apaga tão fácil." Às vezes, o telefone tocava com chamadas de antigos sócios. Ele atendia, resolvia rápido e desligava, mas eu via no olhar dele um certo conflito. Era o mundo tentando puxá-lo de volta. E mesmo que ele dissesse estar bem, eu sabia que o peso das expectativas ainda morava em algum canto da alma dele. Só que agora ele tinha aprendido a escolher, e quase sempre me escolhia. Certo dia, seu Osvaldo anunciou que venderia o hotel. Eu temi perder o emprego, mas Bruno me surpreendeu. "E se a gente ficasse com ele?" Eu quase ri. "Bruno, isso é loucura." Ele segurou minhas mãos. "Não é negócio, é propósito. Esse lugar tem o que falta nas cidades: alma." A sinceridade nos olhos dele me desarmou. E foi assim que, sem planos, viramos donos de um pequeno hotel de 4 quartos e muitos sonhos. Reformamos juntos. Ele cuidava da pintura, eu das flores. Cada parede nova era um pedaço da nossa história sendo reescrita. No primeiro Natal ali, enfeitamos tudo com luzes simples e uma árvore improvisada com galhos secos e fitas vermelhas. Bruno fez o mesmo prato do nosso primeiro jantar, bacalhau à Gomes de Sá. E no meio da ceia, olhou para mim com um sorriso terno. "Lembra do convite?" Eu ri. Como esquecer? Mudou tudo. Naquela noite, sentados na varanda, ele me contou algo que nunca tinha dito. "Sabe, Camila, eu cresci acreditando que sucesso era ter tudo, mas hoje eu entendo. Sucesso é poder dividir o que se tem, mesmo que seja pouco." A sinceridade na voz dele me arrepiou. Era o mesmo homem, mas com outro brilho no olhar. O brilho de quem aprendeu que amor e paz valem mais do que cifras. O hotel começou a prosperar e o boca a boca trouxe hóspedes de longe. Chamavam o lugar de Refúgio do Jasmim, em homenagem à flor que ele plantou na entrada, igual à da casa do Butantã. Cada visitante que chegava levava consigo um pouco da nossa história. E sem perceber, o amor que começou num jantar simples virou abrigo para outras almas cansadas da correria do mundo. Às vezes, penso em como tudo começou. Um patrão solitário, uma empregada com coragem de falar. E me pergunto quantas vidas mudam por um gesto tão pequeno. Talvez o destino só precise disso. Um sim inesperado. Uma chance de enxergar o outro além das aparências. Porque, no fim das contas, a vida não é feita de coincidências, mas de encontros que Deus escreve com delicadeza. E naquela última noite do ano, sentada ao lado de Bruno sob um céu coberto de estrelas, percebi que não havia mais solidão em nenhum de nós. Ele segurou minha mão e disse baixinho: "Camila, se o amor é um lar, então foi você quem construiu o meu." Sorri emocionada. E antes de responder, deixei que o silêncio dissesse por mim tudo o que as palavras jamais conseguiriam. O primeiro grande teste do nosso novo lar veio sem aviso. Numa manhã fria de maio, o céu amanheceu estranho, pesado, com um silêncio que precede as más notícias.
Bruno estava na cidade resolvendo burocracias do hotel quando o telefone tocou. Era o banco. Um erro antigo de contrato nas antigas propriedades dele tinha voltado à tona. E o problema podia custar tudo o que tínhamos construído. Eu senti o chão fugir sob meus pés. Quando ele voltou, o semblante dele dizia mais do que as palavras. Sentou-se na varanda e ficou em silêncio por longos minutos, olhando o horizonte como se procurasse respostas. Camila, talvez a gente tenha que vender o hotel. As palavras vieram baixas, quase um sussurro. O que importa é que estamos juntos, respondi tentando segurar o medo. Ele me olhou como quem ainda não acreditava na própria sorte de ouvir isso. Nos dias seguintes, vi o velho Bruno ressurgir, o homem que tentava controlar tudo, que não dormia, que se cobrava por cada centavo. Era como se o fantasma da antiga vida tivesse batido à porta. Eu não sabia se ele resistiria à tentação de voltar para aquele mundo de números e poder. E, para ser sincera, eu também temia que no fundo ele percebesse que a vida simples não era feita para ele. Mas a fé é teimosa. E eu também. À noite, enquanto ele trabalhava em planilhas e ligações, deixava bilhetes sobre a mesa com frases simples. A paz não tem preço. O amor não tem cláusulas. Aos poucos, fui vendo o cansaço dar lugar à reflexão. Certa madrugada, ele veio até o quarto, sentou na beira da cama e disse: Sabe, Camila, acho que a gente só entende o que é amor de verdade quando ele é testado. Decidimos enfrentar a tempestade juntos. Reunimos forças, reorganizamos o hotel, cortamos gastos, reabrimos a antiga pousada de Tiradentes como filial. Bruno trabalhou como nunca, mas agora com outro espírito. Não mais para provar algo ao mundo, mas para proteger o que amava. E eu, ao vê-lo varrendo o chão, atendendo hóspedes e rindo no meio do caos, percebi que o milionário solitário tinha finalmente se tornado o homem que sempre quis ser. As contas voltaram a equilibrar, devagar como o amanhecer depois da chuva. E numa dessas manhãs, quando o sol atravessava as cortinas e o cheiro de café tomava a cozinha, Bruno me abraçou por trás e sussurrou: Acho que agora entendi o que é redenção. Eu me virei e perguntei: E o que é? Ele sorriu. É quando o amor te ensina a não fugir de quem você é. Os meses passaram e o hotel floresceu de novo. Recebíamos casais que vinham reatar, famílias em busca de descanso, pessoas cansadas da pressa. E todas elas, de alguma forma, encontravam ali o mesmo que nós: um lar. No hall de entrada, Bruno mandou colocar uma pequena placa de madeira, simples, com uma frase que virou o lema do lugar: A gentileza é a maior riqueza do mundo. Naquele Natal, o primeiro sem nenhuma dívida, ele me levou até o jardim. Debaixo do pé de jasmim que florescia cheio, um violão tocava baixinho lá dentro, e a noite cheirava a esperança. Ele segurou minha mão e disse: Camila, aquele jantar mudou minha vida, e se eu tivesse que começar tudo de novo, faria igualzinho. Eu ri com os olhos marejados. Até o bacalhau queimado. Ele riu também. Principalmente ele. E ali, com o vento brincando entre as flores e as luzes refletindo em nossos olhos, percebi que o Natal não era uma data. Era um estado de alma. Era o momento em que a gente escolhe amar, mesmo sem garantias. E se um dia alguém me perguntar como tudo começou, eu saberei responder com certeza. Começou com um gesto simples, um jantar oferecido de coração, e a coragem de acreditar que até um milionário pode se perder e se encontrar por amor. Sabe, às vezes a vida espera a gente cansar de correr para mostrar o que realmente importa. Bruno passou metade da vida construindo paredes para não sentir. Eu, por medo, quase fui embora antes de ver o que o amor podia fazer. Mas o destino, esse mestre silencioso, juntou dois corações quebrados para provar que sempre dá tempo de recomeçar. Não existe solidão que resista a um gesto de bondade. Não existe riqueza maior do que um olhar sincero. E no fim, a pergunta que muda tudo pode ser a mais simples de todas. Quer jantar lá em casa? Porque o amor, quando é de verdade, não precisa de luxo. Só precisa de coragem. E se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário aqui dizendo o que ela te fez sentir. Se inscreve no canal para acompanhar outras histórias como essa. Histórias de perdão, recomeço e fé nas pessoas. Porque quem sabe a próxima possa lembrar você que todo coração merece uma segunda chance. E lembre-se, o lar não é um lugar, é alguém que te espera.
com a mesa posta e o coração aberto.